defesa do Estado. Os moçambicanos foram proibidos de formarem associações ou movimentos. E depois disso, os moçambicanos não pararam de lutar, continuaram a lutar, mas a partir de fora de Moçambique, para dentro, a luta na clandestinidade. Formaram movimentos nos países vizinhos, fora de Moçambique. Esses movimentos, os mais importantes, são a UDENAM, a UNAN, a MANO. É dentro desses três movimentos que vamos encontrar a unidade. As resistências foram derrotadas, mas a união vai acontecer nesses três movimentos. Aparece em visita o Dr. Eduardo Chibambo Mondlane, em visita aqui em Moçambique. Nesta visita, descobriu como é que era o colonialismo dentro de Moçambique. E ele decidiu, ele vinha dos Estados Unidos, trabalhava na Organização das Nações Unidas, tinha a sua família lá, tinha boa vida lá, mas quando chegou aqui, viu a situação que os moçambicanos passavam, ele tomou uma decisão. Eu não sei se alguém de nós estamos aqui ter a oportunidade de ir aos Estados Unidos, pode voltar para Moçambique? Ou por outra, se tiver a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos ou na Europa, pode dizer, eu não quero trabalhar mais fora de Moçambique, quero voltar para Moçambique para ir lutar. Alguém pode voltar para lutar? Eduardo Chibambo Mondlane decidiu que depois da visita dele, ele não iria voltar mais para a América, não iria voltar mais para as Nações Unidas, iria ficar aqui em Moçambique e formar um movimento que lutaria pela independência de Moçambique. É uma decisão difícil. E ele teria dito que teve contactos com aqueles todos movimentos e partidos políticos que haviam sido formados, mas ele não se juntou a nenhum destes movimentos, mas queria estar com aqueles que queriam a união até 1962. É dentro desta união dos três movimentos principais, a UDENAM, a MANO e a UNAN, que no dia 25 de junho de 1962 se reúnem e fundam a FRELIMO, a Frente de Libertação de Moçambique. Esses três movimentos, cada um tinha o seu presidente, mas decidiram que, olha, quem deve dirigir este partido só pode ser o Dr. Eduardo Chibambo Mondlane. Dr. Eduardo Chibambo Mondlane dirige o movimento e também dirigiu o primeiro congresso da FRELIMO. É neste primeiro congresso que fortificaram a própria FRELIMO, as estratégias de luta, o programa da FRELIMO, os estatutos da FRELIMO. E decidiu-se que, olha, como o colonialismo não quer dispensar a independência, vamos usar todas as formas, incluindo a luta armada para se chegar até a independência. E o colônia não dispensava a independência. Daí que, no dia 25 de setembro de 1964, os moçambicanos cansaram-se e pegaram em armas, lutaram. Lutaram com muita força e com o apoio da população. A luta aparecia de fora, porque o movimento foi formado fora, em Tanganyika,
Eles lutavam de fora para dentro e conseguiram libertar algumas zonas. Até 1965 já existiam algumas zonas libertadas. E a produção já acontecia nessas zonas libertadas. Por isso que em 1968 realizou-se o segundo Congresso da Frelimo. Este segundo Congresso da Frelimo é realizado dentro de Moçambique. O primeiro foi realizado fora, porque não existiam condições em Moçambique. O segundo é realizado dentro de Moçambique, na província de Niassa, nas zonas libertadas. E depois deste segundo Congresso da Frelimo, em 1968, tivemos a tragédia da morte do Dr. Eduardo Chibambo Mondlane, a 3 de fevereiro de 1969. Mas a luta não parou. Samora Moisés Machel tomou o comando da Frelimo e prosseguiu com a luta. Mesmo com o colonialismo a ser mais forte, a tentar destruir a Frelimo foi mais forte ainda e com o apoio da população. Os próprios portugueses já estavam cansados de lutar. Depois de 10 anos, 1964 até 1974, de luta, em Portugal há um golpe de Estado que acontece e tira no poder aquele governo de colonialismo. E o novo governo que entrou em Portugal começou a procurar a Frelimo para a conversa, para acabar com a guerra. Esta conversa termina no dia 7 de setembro de 1974, com os Acordos de Lusaka. Nos Acordos de Lusaka, o governo colonial entregou todos os poderes à Frelimo e decidiu-se que a independência tinha que ser proclamada até dia 25 de junho de 1975. Criou-se um governo de transição para preparar este processo da independência. Esta independência teria sido proclamada no dia 25 de setembro de 1900. Eu disse 25 de setembro. A luta não para na minha cabeça. Mas no dia 25 de junho de 1975, na voz do presidente Samora Machel. E depois da independência, como é que ficamos? Estamos livres? O que é que tínhamos? Não tínhamos quadros preparados para tomarem o poder, os setores da educação, da agricultura, de turismo, de tantos setores. Não tínhamos quadros formados. Não tínhamos professores para abraçarem as escolas, porque na altura os professores eram colonos. Até os machibombos não tínhamos negros motoristas para conduzirem. Não tínhamos maquinistas para os comboios. Havia necessidade de moçambicanizar todos esses setores. Faltava roupa para muita gente. O analfabetismo era enorme, eram poucos que não haviam estudado. Depois da independência havia necessidade de aproximadamente 1000 polícias moçambicanos. Mas para ser polícia tinha que saber escrever. Ler e escrever, pelo menos isso. E quantos é que tínhamos que sabiam ler e escrever? Não existiam. Por isso que foi um desafio enorme. E vamos encontrar que de 1962 até 1975, com a independência, foi a Frelimo que incutiu na população a ideia
da união, a ideia da unidade, a ideia da democracia. Foi a Frelimo que implantou isso na população. Mas a história não parou aí, porque depois da independência, quem não gostou da nossa independência? Os países vizinhos, Zimbábue, Namíbia, África do Sul, que estavam sob o regime de apartheid, não gostaram da nossa independência. Começaram a apoiar os outros nossos irmãos que também não gostaram da nossa independência. Começaram a sabotar a nossa independência. Começaram a destruir tudo. Foi uma guerra dos 16 anos de destruição. Por isso que depois da independência, os 50 anos que nós estamos a comemorar foram reduzidos para 34. Porque os 16 foram de muita luta, muita morte contra os mesmos irmãos. Por isso, jovens estão aqui e os papás já fizeram a parte deles. Nós que somos o fruto da independência, vamos garantir esta independência para que seja infinita. Não vamos deixar que ninguém nos arranque o país, nem de fora, nem de dentro. Vamos preservar esta independência. A independência nos deu o valor de termos a nossa própria soberania. Isto é, nós nos governarmos por nós próprios. Nós termos a nossa própria cultura, termos as nossas próprias tradições. Estávamos a dançar aqui, é a nossa tradição. Estamos a cantar usando as nossas próprias línguas. Durante o colonialismo não existia isso. Tínhamos que aprender história e geografia de Portugal e não de Moçambique. Agora eu ensino história de Moçambique, ensino história de África. É fruto da independência. Presídio, camarada secretário, muito obrigado. Muito obrigado a todos.